São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Campus Fidei. É com muita alegria que eu volto aqui. Eu sou a Paulinha, missionária do Campus Fidei desde 2020, quase que falei 19, mas é 2020. Casada com o Bruno, que também já apareceu aqui algumas vezes, mãe do Davizinho. E muito feliz de servir essa missão, graças a Deus. Hoje nós temos um tema um tanto quanto profundo e polêmico. Eu volta e meia eu começo os episódios falando assim, hoje o episódio vai ser polêmico, mas talvez eu goste. Geralmente flui bem, né? Talvez eu goste desse tipo de tema, digamos assim. É um tema que a gente trata muito aqui na Rede de Missão, agora acompanhando os EPVMs, né, os encontros de preparação para a vida matrimonial. Os antigos cursos de noivos, né, que mudou a terminologia. E é um assunto muito caro a nós, né? Nossa rede de missão é formada quase que 80% atualmente de casais, então é um tema que está aí muito pulsante entre nós, seja dando formação, seja nas nossas vivências mesmo, e aí a gente resolveu trazer um pouquinho para vocês também partilhar aqui e, de certa forma, formá-los sobre esse assunto também. Antes da gente entrar mesmo no nosso tema, eu quero agradecer, como sempre, os nossos benfeitores que tornam essa missão viável, né? Financeiramente viável. Então, agradecemos do fundo dos nossos corações cada um que pode contribuir com suas 2 moedinhas para que essa missão chegue cada vez a mais lugares. Pode ser 3 moedinhas, 4 moedinhas, pode. por favor. Quanto mais moedinhas, melhor? Com certeza. Mas, dentro das possibilidades de cada um, agradecemos também aos nossos voluntários, nossos colaboradores, todos aqueles amigos da missão que não financeiramente, mas também espiritualmente nos ajudam a seguir firmes e fortes. Se você deseja ser um missionário, Campus Fidei tem um tempo, tem um vocacionado, mas se você deseja ser um benfeitor, entra lá no nosso site, www.campusfidei.org.br, que você vai ter todas as informações de como se tornar benfeitor, das formações que estão acontecendo, dos textos do blog, que são riquíssimos. Agora a gente tem textos autorais no blog, vale muito, muito, muito a pena mesmo. Os outros episódios do podcast, enfim, tudo que você quiser saber da Rede de Missão, você vai encontrar por lá. Ou no nosso Instagram, @campusfidei. Bom, falei. Agora eu vou convidar os meus convidados a se apresentarem. Hoje, gente, eu estou numa responsabilidade muito grande. Porque eu estou aqui com o meu chefe, o nosso antigo, nem tão antigo assim, âncora, Rafael Gaia, que é um querido que está aqui com a sua esposa. E o nosso iniciador, é não, nosso fundador. Calma, eu tinha que fazer um degrau aí, Gaia, calma. Estamos com o nosso fundador também, Jerônimo, que tem uma vasta experiência aí de acompanhamento com casais para partilhar aqui conosco hoje. Mas vamos começar no degrau abaixo. Gaia, se apresenta. Muito bem, então, Rafael Gaia, sou missionário do Campus Fidei desde 2016. A gente já tem 5 anos de casado, temos um filho chamado Bernardo, um terceiro que nos precede no céu e o Pedro que vai nascer daqui a pouco. A qualquer momento. Inclusive, agora sim ela pode começar, entendeu? Pode ir, amor. Eu sou a Lai, missionária também desde 2016, mas abraçada pelo carisma muito antes, né? E é isso, Rafael já disse, somos casados, estou à espera, vamos ver se até lá. Quantos até anos o final, de casados vocês têm? 5 anos de casado. 5 anos de casado. Faz 6, né? 6 agora, 6 daqui de um mês. setembro. Eu sou Laurício. Mas, enfim, sou Jerônimo Laurício. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma grande oportunidade de poder partilhar um pouco aquilo que eu me dedico a estudar, a ouvir, que é o tema das crises conjugais. É sempre bom poder também ouvir os nossos casais e agora poder partilhar com vocês sobre esse tema que é tão urgente de ser meditado e, ao mesmo tempo, não deveria
ser tão necessário, mas como se faz necessário, vamos falar. Então, vamos falar sobre essas crises que acho que ninguém, ou será que a gente deveria estar meio... Como é que é a palavra, gente? Salvo disso? Ou todos nós, casados, eventualmente passaremos por ela? Não sei. Mas para a gente começar, vamos começar com o senhor Jerônimo. Gê, explica para a gente um pouquinho o que é uma crise propriamente. Então, o que difere uma crise conjugal de uma briguinha, um probleminha, probleminhas conjugais cotidianos? Então, tem um padre italiano, o nome dele é Amadeo Cecchini, e ele tem um livro chamado assim, A Hora de Deus, a Crise na Vida Cristã. Esse padre, ele disse que a crise é sempre uma oportunidade de crescimento. E se chega à crise, porque em algum aspecto a gente não está, né, maduro, mas ao mesmo tempo a gente não pode parar nela como se fosse uma parada obrigatória, uma passagem para o crescimento, mas não a parada. O grande problema é que muita gente gosta de ficar curtindo ali a parada. Então, se você sabe, né, a finalidade do percurso, e aí você fala, não, quero parar aqui, mas sabe o destino, então você prefere ficar curtindo a crise. Aí ele fala, não, a crise é a oportunidade para crescer, e não para você ficar ali como se tivesse parado, cristalizado, sedimentado, quando a oportunidade era para crescer. Então é passagem. Se é passagem, então todo mundo vai passar por alguma crise. Mais cedo ou mais tarde, mas é passagem, não parada. Em maior ou menor grau. Em maior ou menor grau. E aí a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho, né, os momentos, as fases, que, enfim, formalmente se diz que chega às crises, assim como chega para os padres, para os celibatários, também chegam para os casais. Desde o Gênesis chega a crise para os casais. Exatamente. Não, isso é um ponto, porque quando a gente casa, muita gente fala, os primeiros, sei lá, 3 anos são os anos da lua de mel e não sei o quê, e o casal é tudo um arco-íris. Eu não sei de onde que eles tiraram esse conceito, né? Mas é isso, tipo, eu posso falar pela minha casa, né? Não sei se uma crise foi vivida, mas tivemos vários percalços aí. Para chegar hoje, temos 4 anos de casado. Tivemos alguns percalços aí, não sei ao bem se configura uma crise. Mas é certo dizer que só os casais mais velhos enfrentarão uma crise conjugal? Não. Tem gente que na lua de mel já começa. A gente tinha esse conceito. A gente tem só 5 anos de casado. Então, se alguém me perguntasse no dia que eu casei, quando eu imaginaria que eu teria a primeira crise conjugal, eu pensaria, tipo, a idade que os meus pais têm de casamento, 25, 30 anos. Você vai pensar, nossa, deve ser difícil, né? A pessoa 25 anos, um monte de coisa. Mas aí quando você até diz, né, eu tenho dúvida se a gente viveu uma crise. Porque quando essa palavra é forte, parece que assim, vocês estão quase vivendo um divórcio, beirando o divórcio, sabe? E a gente foi reconhecer que vivemos, muito antes dos 5 anos de casado, uma crise conjugal, quando a gente teve a oportunidade de ter formações, inclusive aqui na missão, sobre o livro Crises Conjugais. Um acompanhamento considerável a gente teve, acho que talvez do livro todo, né? E a gente foi percebendo que pequenas coisas que a gente achava que era só divergências entre nós e que isso ia causando feridas, eram apenas um momento que estávamos meio não muito bem. E aí a gente foi se deparar que isso, de fato, já era uma crise conjugal. Então, acho que trazer esse peso parece estranho, mas é muito necessário para a gente enxergar que, às vezes, começa assim, numa crise de ressentimento, numa crise de imaturidade, numa crise de egoísmo. E aí são essas pequenas coisas, elas já são já englobam a crise conjugal, sabe? Acho que quando a gente pode enxergar isso, claro que vem com peso. A gente precisou fazer um acompanhamento e tudo mais, mas é pesado dizer, mas foi muito necessário reconhecer que se a gente não cuidar desse pequeno, porque quando a gente fala crise conjugal, é tipo assim, né? Parece que, não sei. Não tá se falando mais, tá dormindo em camas separadas. Isso, ou que é o problema, seríssimo, foi uma traição, a gente já pensa em um assunto muito grande. Na verdade, ele é mínimo, né? Ele tem uma dimensão muito pequena quando comparado com
os problemas que as pessoas geralmente separam, né? Dinheiro ou qualquer outra coisa do tipo, traição, enfim. E aí foi importante a gente reconhecer que uma coisa que parecia pequena já se tornou uma crise conjugal, para a gente aprender a cuidar desde o início, porque senão a raiz ia ficando bem fraca. E aí os 25 anos que eu pensei que eu teria lá, aí realmente poderia ir para um lado muito pior do que a gente não espera, né? Ia pro... Será que chegaria, né? Se a gente não Justamente. parasse na hora que tem que parar, será que já chega aos 25? É uma boa reflexão. Você que acompanha casais de... É comum esse pensamento de, não, crise conjugal é só quando meu marido me bateu, meu marido me traiu, minha esposa negou o débito conjugal. Como é que chegam as pessoas para você, geralmente, assim? Então, assim, normalmente as pessoas chamam qualquer dificuldade, digamos, da vida normal, da vida 2, né? Onde tem gente vai ter problema. Então, algumas pessoas consideram os problemas corriqueiros ordinários já propriamente uma crise conjugal, quando na verdade aquelas situações, aquelas realidades são próprias da vida humana, não é da vida conjugal. Sei lá, vou dar um exemplo. Temperamento, humor, preguiça, enfim, realidades assim que são da vida humana, não é uma especificidade da vida de casado. Uhum. O grande problema é que quando algumas pessoas se casam, elas esquecem que estão casando com um ser humano. Não é anjo, não morreu, não está canonizado, logo é alguém que tem uma história de vida, é alguém que traz uma série de situações que podem, de alguma maneira, em algum momento, contribuir ou não para desenvolver uma crise conjugal. Então, há situações da vida ordinária, de modo bem objetivo, que fazem parte do nosso dia a dia, porque somos seres humanos. E há situações que fazem parte daquele ser humano casado que pode desencadear uma crise conjugal. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que tem dificuldade de acordar cedo. Isso é do ser humano, não é do casado ou do solteiro. Dificuldade de acordar cedo com muita disposição. Ok? Só que depois que você está casado, você descobre que você não tem mais vida. Uma Não vida te pertence própria mais, que né? lhe pertença, no sentido de você dizer, eu vou acordar 11 horas, está tudo bem. Não está tudo bem. Percebe que era uma realidade humana, até então não era um problema você acordar tarde. Mas que você ia perder metade do dia. Mas agora, você está casado e isso pode passar a ser um problema. Por quê? O outro pode encarar isso como você não querer, por exemplo, ajudar nas tarefas domésticas, ser um preguiçoso, que você não está nem aí para casa. Então, o problema não é acordar tarde, é que aquele fato, aquele evento, pode desencadear uma série de outras situações, como, por exemplo, a falta de responsabilidade, a falta de cuidado e trato com o outro, a falta de respeito. Percebe? Como já vai desencadeando uma série de outras coisas, aí começa a crise. Existem crises de natureza, a gente aprendeu, né, com o Dom Rafael lá no Cifuentes, de natureza fisiológica e de natureza patológica. As de natureza fisiológica são normais, do ser humano. Isso é uma chamada crise de crescimento, como dizia há pouco. Nós estamos crescendo. E crescer implica perder, implica abrir mão, implica receber. Tudo que cresce em algum aspecto perde e ganha. Então, uma semente que desabrocha e agora, porque está morrendo para tornar-se uma planta, ela está perdendo para vir a ser uma planta, para ganhar. Ou seja, é natural aquilo. Faz parte do crescimento dela normal, natural. Um bebê que deixa, pouco a pouco, de mamar na mãe. Está perdendo, mas está ganhando agora digamos, a maturidade do aparelho digestivo, está ganhando mais independência. Tudo isso a gente chama de vida normal. Crescimento normal, crescimento fisiológico, vamos dizer assim. Na vida conjugal tem isso também. Depois a gente pode elencar aqui algumas crises de crescimento e amadurecimento.
Agora, tem gente que tem crises patológicas, que é onde mora o perigo, e às vezes já entram no matrimônio, pessoas que entram no matrimônio com a tempestade à vista, porque no namoro já tinha ali já indícios, no noivado já tinha indícios, e pensava, isso é normal quando o casar passa, ou pensar, não, isso é do ser humano. Percebe que tem gente que faz o inverso, diz, não, eu sou assim, isso é normal, e quando na verdade isso não deveria ser normal. O que é normal é aquilo que faz a gente crescer, mesmo que doa. O que não é normal, aquilo que vai diminuindo o amor, que vai diminuindo a qualidade da vida conjugal, que vai diminuindo a certeza de dar a vida pelo outro. Quando vai diminuindo, é uma crise anormal. Quando vai aumentando e fortalecendo o amor, é uma crise normal. A anormal é uma crise patológica. O que é patologia? Doença. É uma enfermidade. Você precisa cuidar. Se você não cuida da enfermidade, o que vai acontecer? Vai morrer. Você vai matar aquilo que a gente chama de vida matrimonial. E muita gente tem uma vida a dois, que a gente pode chamar de morte conjugal, e não vida conjugal. Eles vivem o tempo inteiro morrendo e matando. E não é morrendo de sacrifício, de sacrificar-se, doar-se. É morrendo no sentido de que não tem vida conjugal. A verdadeira crise de crescimento, ela fortalece e aumenta a vida conjugal. A crise patológica, que é uma enfermidade, se não cuidada, ela adoece, fragiliza, e no lugar da vida conjugal é morte conjugal. E aí começam a entrar algumas palavrinhas que são impronunciáveis para quem abraçou o sacramento do matrimônio. Divórcio. Esse filho é teu, tua mãe, tua casa. Começa a entrar algumas coisas do tipo assim, este teu filho, este teu problema. O que é que eu fiz da minha vida para ter casado com você? Aquelas expressões próprias de Adão e Eva. A mulher que tu me destes. Aí começa a colocar a culpa em Deus. E diz assim, não queria casar, mas Deus colocou no meu caminho. Ou então, tipo, eu não queria manter esse casamento, mas eu fiz uma promessa, né? Então. Carrega como um fardo. Você encara como um fardo. E por que então você está dizendo que, né? Tipo assim, como é que você começa a encarar como um fardo? Porque no fundo a vida já está degringolando, né? Você virou. A vida conjugal passou a dar lugar à morte conjugal. É pesado isso, mas é verdade. Não tem como dizer de outro modo. Acho que você entrou num ponto importante, que é algumas coisas, óbvio que no decorrer da vida conjugal a gente vai se deparando com experiências que a gente não tinha tocado ainda. Por mais tempo de namoro que a gente tenha tido, por mais diálogo que a gente tenha aprendido ou achado que aprendeu durante o namoro, existem dificuldades da vida matrimonial que serão descobertas e vividas durante a vida matrimonial. Mas existem aquelas, como diz a internet, as red flags, que estão ali e que precisam ter um olhar atento. Né? O que a gente podia falar para as pessoas que estão nos ouvindo, sei lá, casais de namorados, os casais que passam pelo nosso grupo de estudo para namorados e noivos, o dating. Quais são esses pontos que a gente precisa ficar atento ainda no namoro para evitar que a crise conjugal que a gente vai enfrentar seja uma crise patológica? Então vamos fazer assim, vamos começar pelas fisiológicas, porque no namoro a gente já tem algumas delas, é normal, tá todo mundo vivo ali, né? Ou seja, a energia, a testosterona, a libido, é tudo normal, ser humano normal. Vamos começar por elas, porque propriamente as patológicas são propriamente, né, da vida conjugal, mas há umas crises fisiológicas já que dão sinais do namoro, porque são seres humanos, ponto. Então vamos fazer assim, porque acho que desse modo a gente vai vendo que algumas coisas que não foram tratadas de forma fisiológica, que não foram compreendidas como naturais, elas podem ser vistas como patológicas e aí se cria problema onde não deveria existir. Tem gente que gosta de criar problema. A minha avó falava assim, tem gente que gosta de criar confusão, né? E eu não entendia o que ela dizia assim, criar confusão. E aí um dia ela falou assim, meu filho, quando a gente fala assim, criar confusão, é a pessoa que gosta de ficar ali cultivando. Como se estivesse criando uma criança e vai alimentando.
Não é você iniciar uma confusão. Uhum. Como a gente está acostumado a ver, fulano foi criar confusão. Mas é criar como se fosse uma coisinha. Vamos aqui, ó, cultivando, gostando, regando e tal. E existe uma expressão, provavelmente quem for me ouvir agora vai me achar um pouquinho para frente, mas você vai entender o que eu vou dizer, porque nós somos seres humanos e a gente não tem aqui puritanismo nesse sentido. Mas existem alguns casais que, ao invés de... Atenção que você vai ouvir, hein? Ao invés de você cultivar o tesão da vida conjugal, você prefere criar a tensão da vida conjugal. E quando eu falo tesão, aqui eu não estou falando de sexualidade, não, de sexo não. Eu estou falando aquilo que dá ânimo, aquilo que dá vida, aquilo que dá... Caramba, que você fala assim, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para casar de novo. Então você tem... A expressão é essa mesmo, tesão pela vida conjugal. Mas tem gente que gosta de viver na tensão. É um campo minado, é assim... não posso falar nada, eu não sei como é que vai reagir. Não posso sentir, não posso me... Quer dizer, essa tensão, essa vida tensionada, uma hora os fios desencapados, na hora que encostar, vai dar faísca, vai pegar fogo. Sabe? Essa tensão, ela adoece. Mas vamos voltar lá, das crises normais fisiológicas, que a gente chama de crises de crescimento. É o tempo da adaptação. Tem que ter um tempo de adaptar. Você falava, né, de conhecer o outro e também conhecer-se. Tem muita gente que não gasta tempo para se conhecer, saber do que você é capaz. Eu não sei vocês, mas eu, Jerônimo, eu sei do pior que eu sou capaz. Eu sei. Assim, sabe? De você saber assim que cuidado, porque eu posso cair. Então eu sou capaz disso. Então, se não é a mão de Deus, eu sou capaz do pior. Eu sou capaz de ser infiel, eu sou capaz, dando exemplos, né? Eu sou incapaz de mentir, eu sou incapaz de fazer outro sofrer, eu sou capaz de dar uma resposta má. E quando a gente tem esse autoconhecimento, já está, sabe, digamos, fazendo uma espécie de trabalho preventivo. Caramba, eu sou capaz disso. Porque no tempo da adaptação, quando eu for morar com o outro, porque no namoro tá tudo lindo, né? No tempo da conquista, sim, você dá a melhor versão de si. Você gasta. Você gasta, você investe, né? Mas depois que você casa, você fala assim, já conquistei, né? Tipo assim, não tenho mais nada para provar, com muitas aspas, de que eu sou bom. Na verdade, só um é bom. E aqui não é uma leitura pessimista da nossa humanidade, é uma leitura realista. Nós, se não é a graça de Deus, nós somos capazes do pior. E quando cada um faz essa leitura sobre si, não vai cobrar do outro no processo de adaptação aquilo que o outro não pode fazer e dar por você. A gente quer muito que o outro seja e tenha as respostas de todos os anseios de nosso coração. Mas no fundo não terá. E nesse processo de adaptação você vai descobrir que o outro tem defeitos, o outro tem limites, o outro tem fraquezas. Tem uma historinha, diz que o casal estava na praia, foi para a praia, para Porto Seguro lá, um casal de namorados. E aí o menino todo cuidadoso falava assim, olha, cuidado com a onda, aí você não sabe nadar, vai se afogar. Todo cuidadoso. O namoro foi assim, noivado, meu amor, cuidado com a onda. Você não sabe nadar, você vai se afogar. Aí casaram e foram pra praia na lua de mel, que gostavam muito de praia. Aí foram pra Cancún. Aí chegou lá, tá lá na praia, e ela pensativa, nossa, eu não sei nadar, o meu amor cuidou de mim no namoro, no noivado, ele não vai deixar. Ele não vai deixar me afogar. Aí de lá, desculpa a palavra que eu vou usar, de lá ele fala, ô, sua burra, você não tá vendo a onda não, você não sabe nadar. Acabou o amor. Acabou o amor. Acabou. O encantamento. Todo príncipe uma hora Vira se revela sapo. E toda... quem é que tem o pé grande? É o do conto... Enfim, toda Cinderela ou toda fada, enfim. A Cinderela tem um pé grande? Tem um pé grande, isso. Todas têm um pé grande. Uma hora se revela. Quer dizer, todo aquele encantamento inicial, depois que entra naquele processo de adaptação, você descobre que, nem tudo que reluz é ouro. E é isto mesmo. Não é ouro porque o outro é ser humano. Faz sentido para vocês? Sim, com certeza.
Já que a gente estava aí na teoria, vamos para a prática. Aham. É essa ideia mesmo. Sim. Vamos para os dois lados. Eu tenho muito claro como foi para mim, assim, para o Bruno. Nossa, os primeiros anos de casado, eu falava, meu Deus, não foram isso. Tipo, óbvio, muito, muito lindo, muito maravilhoso, mas eu parava, uai, gente, não era lua de mel. Era tudo E realmente perfeito. adaptação e entender como é que era a dinâmica da casa, enxergar defeitos que eu já havia potencializados. A gente conversava muito quando namorados em o que era inegociável. Graças a Deus, os defeitos que a gente já esperava um do outro, não teve nenhuma surpresa nova, um não mentiu ao outro quem era verdadeiramente. Então a gente já conhecia. No caso, enganado, né? Não casamos enganados. No nosso casamento não é nulo, porque nós não casamos enganados. Mas óbvio que depois aquele defeito que te incomodava um pouco na vida matrimonial, às vezes ele começa a te incomodar muito mais. Eu e Bruno, a gente conversava muito enquanto namorados, era o que era inegociável. Sim. Ainda que fosse coisas bobas, pensar. Pra mim é inaceitável, meu sono é muito leve, é inaceitável dormir com alguém que ronca. Inaceitável. Tipo, se o Bruno roncasse, coisa que eu não sabia... Uma crise fisiológica. Era uma crise fisiológica. E aí ele poderia ter duas opções. Ele poderia falar, Gabriela, sou assim, nasci assim, é um problema fisiológico. Ou buscar um tratamento. Uhum. Então, graças a Deus, não passamos por isso. De vez E aí em ele quando, nem de dorme, madrugada, de vez em quando, de madrugada, fica ele acordado. respira Hoje ele nem forte dorme. demais. Ele respira forte demais, eu dou uma cutucada, falo, vira que você tá respirando forte demais. Mas, enfim, coisas práticas pra gente ir entendendo, né? Visualizando um o que problema, é. De fato. Como é que foi pra vocês lá em Gaia? Então, no começo do casamento, é exatamente isso, né? A gente teve a graça de já nos primeiros meses ali ter uma vida próxima de nós, né? Sendo gerada, enfim, ela já estava grávida com 1 mês de casado. Então, a gente meio que já entrou naquela rotina de, cara, antes a gente não tinha nada para preparar, agora a gente já tem um quarto que a gente tem que arrumar, tem que comprar berço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela tinha que cuidar da casa, eu continuando a trabalhar, ela cuidava da casa, trabalhava e já pensava nos exames, já pensava em tudo. Então, aquela ideia de que, né, que você falou lá no começo de, vamos curtir o momento e tal. A gente curtia. Foi no auge da pandemia, então a gente não tinha muito o que fazer, tinha que ficar em casa, a gente assistiu, sei lá, 200 séries, 300 capítulos aí de vários seriados e tal, mas tudo com aquele novo, era tudo muito novo. Então, assim, eu gosto sempre de falar isso assim, né, cara? São duas pessoas que viveram 30 e tantos anos, né? No meu caso, vivi 27 anos de um jeito e agora eu vou ter que reaprender a viver tudo de novo, né? Porque tudo aquilo que eu tinha como certo não é mais tão certo, né? Antes eu estava com raiva emburrada, entrava para dentro do meu quarto e pronto, fechava a porta. Um amigo de um amigo meu continua fazendo isso até hoje, entendeu? Não sou eu, mas é um amigo meu. E aí esse amigo, ele entra para dentro do quarto, não me julga, amor. Ele entra para dentro do quarto e fica lá no quarto um tempão e ele acha que aquilo ele vai resolver. Por quê? Porque ele está acostumado a fazer isso. Para ele é normal agir desse jeito, né? Ele agia na casa dos pais, enfim, ele entrava para dentro do quarto, os pais não batiam lá, ninguém falava nada e ele ficava ali, exatamente fazendo o que o Jerônimo falou, né? Ficava ali curtindo aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela coisa. E eu não precisava falar para ninguém. Só que agora eu preciso falar para alguém, né? E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, assim, dificuldade não, mas acho que é um desses grandes... como é que eu posso falar uma palavrinha? Desafios? É um desses grandes desafios do matrimônio, assim. Quando durante a nossa caminhada no namoro, a gente, né, leu Egoísmo e Amor, estudou Teologia do Corpo e tal. E o livro Egoísmo e Amor fala exatamente disso, assim, dessa pessoa que está acostumada a olhar só para si, né? E aí quando você entra dentro da casa, se eu pudesse falar o maior desafio é o egoísmo, de fato. Porque é um costume muito errado, muito, muito feio, muito feio. E a gente não é treinado para reconhecer isso, né? A gente não é treinado... Na verdade, a gente é estimulado a ser cada mais vez egoísta, ser mais egoísta. né? E assim, coisas muito pontuais, né? Por exemplo, o Jerônimo, ele cumpriu a vida dele de oração, ele fez as aulas dele na teologia, ele estava até falando isso outro dia, né?
cumpriu todas as obrigações dele, chegou em casa, ele vai ligar o Netflix dele e vai ficar tranquilo, entendeu? Só que na vida de casado não é bem assim, porque não é só o Jerônimo que está ali, né? Então tem o Gaia e tem a Lai. E aí quando eles estão em casa, o Gaia está cansado, já fez todas as obrigações dele, ele não pode simplesmente sentar no sofá e assistir o Netflix dele, né? E é um grande desafio. É um grande desafio, porque na maioria das vezes esse amigo meu acontece sem ele nem perceber, entendeu? Ele não faz porque ele quer, né? É mais ou menos aquilo que São João fala, né? Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas por quê? Porque a gente não treinou. Então, eu acho que assim, esses começos, né? Esse começo de vida matrimonial vai implicar exatamente nisso. Ele vai te cutucar em todos os seus egoísmos. Como você vai reagir com isso? Aí eu acho que vem o lado pessoal que o G falou, né? Cada um vai responder de um jeito em relação a isso. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Para alguns vai ser um processo mais natural, para outros não vai ser um processo natural, ele vai precisar de uma ajuda externa, né? Vai precisar de amigos, vai precisar de psicólogo, vai precisar de psiquiatra, vai precisar de direção espiritual, vai precisar de um monte de coisa. Porque ele sozinho não vai ser capaz de resolver. Por quê? Porque ele não está treinado, né? Então, acho que essa é uma das palavras assim, que fica para mim nesses 6 anos de casamento. Treinar, né? Treinar. E como é difícil treinar, né? E a gente estava falando sobre o namoro, né? E aí, eu acho que no namoro existem, de fato, todas essas partes da conquista, do amor, de dar o melhor de si, mas meio que no final, acho que quando tá perto de noivar ali ou noivando, você já começa a pensar um pouco, poxa, a gente tem o quê? Que melhorar o diálogo, tem que se conhecer mais. No nosso caso, a gente até fala isso, falamos até num dos primeiros podcasts, que a gente focava muito na castidade e pouco em nós dois. Então, quando a gente buscou se conhecer mais, a gente foi vendo o quanto já éramos diferentes e que isso seria um desafio no matrimônio, naturalmente. Então, na teoria, a gente se achava um casal que conversava muito. Isso é um clássico. Na teoria, você pensa que, nossa, a gente arrasa no diálogo. sobre tudo. A gente partilha passava... do date. Cara, a gente passava assim, eu me lembro muito bem, a gente ia à missa, depois ia no Burger King, que era bem perto, e ficava, tipo, no carro umas 3 horas conversando, de verdade, umas 3 horas. Às vezes dava uma discutida, às vezes só conversava. Então, isso na minha cabeça era tipo assim, cara, o diálogo é muito bom, entendeu? A gente tem uma ótima conversa, graças a Deus isso não vai ser um problema no futuro. Mas o que acontecia quando acontecia um problema? Era tipo, ó, não dá mais, tchau, fecha a porta, vai embora, vai cada um pra sua casa. Quero o que o Rafa falou. O Gaia, desculpa, gente. Que é difícil. Eu tenho que chamar ele de Rafa e Gaia em ocasiões diferentes. E aí, É complicado a minha vida, gente. na minha cabeça, parecia, tipo, tá bom, esse é um caminho que já tá quase resolvido. Quando casar, a gente só vai conversar, a diferença é que cada um vai ter que dormir. O desafio é que a gente não tem mais aquela, talvez, disposição, não sei se é essa palavra, de ficar conversando ali por 3 horas, porque qualquer coisinha já virava um motivo para você pensar. O que ele vai pensar do que eu vou falar? Daqui a pouco vai acontecer de novo daqui a 5 minutos, porque ele está toda hora aqui comigo, eu estou toda hora com ele. Não tem mais essa diferença, esse ir embora e ir para casa, como ele falou, o amigo do amigo dele. Vocês vão ver que ele está bastante presente aqui nesse podcast, esse amigo dele, sabe? Continuou adquirindo os hábitos que tinha antes. Então, para mim, que não tinha esse hábito, era mais difícil. E aí, reconhecer isso, de que era o que o Jerônimo falava, a gente namora achando que vai melhorar, ou que tá tudo bem, que isso não vai acontecer. Na minha cabeça era, cara, isso não vai ser um problema pra gente. E a gente percebeu, logo no início do casamento, que esse era o nosso maior problema. Porque o que a gente falava que conversava tanto, talvez não era profundo o suficiente, talvez não era com o coração rasgado o suficiente, como agora a gente precisa rasgar verdadeiramente, Tinha sabe? algumas máscaras, às vezes. Entende? Então, por fim, a gente percebeu nesse início do nosso casamento, especialmente porque teve toda essa realidade, grandes mudanças ao mesmo tempo, e de jeito nenhum isso foi ruim, o Bernardo é a maior bênção da nossa vida. A crise, de fato, veio para fazer a gente crescer, né? Assim, essa primeira crise de já entrar na vida matrimonial com casa, filho, roupa para lavar e o pacote quase completo, assim, mudou muito a nossa concepção do que seria o nosso matrimônio, né? De tipo, é uma realidade, como o Jerônimo falou, são pessoas reais, né? Mas eu acho que foi muito bom, porque... Sim, é o crescimento, né? Acho que para a pedagogia de Deus, a gente precisava que fosse tudo de uma vez. Talvez se fosse tudo naquele tempo extenso, a gente não teria feito nada. Entendeu? A pedagogia, para mim e pro Bruno, a gente é o inverso, esperar mais. Justamente. E a pedagogia de Deus com a gente ele não precisa nem fazer PowerPoint, ele é bem Na medida, né? Na medida. Pois é, você tá vendo aí, cada um...
Porque as histórias são reais. E por que eu falava assim do ser humano? Porque precisa ter em vista o seguinte: qual é a finalidade da vida conjugal? Se eu tenho claro a finalidade, bom, nós estamos falando aqui de sacramento do matrimônio, né? Nós estamos falando aqui do ambiente cristão, do ambiente de fé, é ir para o céu. Uai, minha gente, tem coisas que não dá para entrar lá no céu. A porta é estreita, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Sabe? Tem que deixar. E aí a crise, ela vai pedindo para você tirar alguns excessos. Só alguns. Alguns excessos que são da realidade humana, mas não se tem santo sem ser humano. A gente fala que é da realidade humana não é para justificar, é para dizer que não coloquemos lupa de aumento aonde é uma crise fisiológica que faz parte do crescimento. Por exemplo, um filho chegou. Isso não deve ser um problema, mas deve ser uma circunstância que provavelmente vai exigir do casal um crescimento, uma crise que vai exigir um crescimento. Por exemplo, a criança não dorme à noite e os pais ficam super cansados, estressados, esgotados, e aí durante o dia vai ter uma resposta atravessada. Estamos diante de um ser humano normal, natural, beleza. Isso não pode vir tornar-se um estilo de vida. O que vai acontecer? Alguém ali vai começar a precisar fazer muito exercício de autodomínio, vai ter que começar a confessar as suas fragilidades de, por exemplo, você se descobre muito propenso, inclinado à ira. E antes você não descobre, você achava que não sou uma pessoa irada, até o dia que você ficou sem dormir 3 noites e 3 dias. Então vamos falar na prática. Não precisa ser do amigo. O amigo do amigo. Entendi. Isso Pode falar, é uma Paulinho, realidade muito pulsante no que eu estou vivendo hoje. Né? O Davi tem 1 ano e 2, 1 ano e 3 hoje. E foi um bebê que dormia normal, assim, não era, ai meu Deus, nunca mais vou dormir e tal. Só que chegou um momento que eu voltei a dormir. Aos 9 meses, aos 6 meses, aos 9, ele dormia a noite inteira, com pouquíssimos casos, assim, de despertar. E aí, depois do salto dos 9 meses, meu amigo, minha vida virou de cabeça para baixo. Só que, quando teve o do 4º mês, que é caos, terror e pânico, eu tava de licença. Agora eu já estou trabalhando. E assim, foi desandando que eu me vi destruída. Eu me vi, assim... Esgotada, com a ira lá em cima. A impaciência chega. Meu Deus do céu. E eu e o Bruno, assim, dando para... Porque no começo, ali no puerpério, foi muito difícil também. Mas a gente falava, depois de dar uma patada um no outro, a gente se abraçava e reconhecia que a gente não estava normal. Uhum. Tipo, eu não estava normal por causa dos hormônios, o Bruno não estava normal porque eu não estava dormindo. E a gente partilhava isso, e isso foi necessário a gente voltar. Porque recentemente a gente estava ali se estranhando novamente. Uma hora, que dormiu 3 horas à noite, foi trabalhar 12 horas seguidas. E a gente começa a perder a sensibilidade. Fisiológico mesmo, a gente vai se perdendo. Mas isso não justifica o comportamento. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Todas as circunstâncias que causaram, elas explicam a conduta, né, que um estava tendo com o outro, mas ela jamais, em hipótese alguma, justifica uma resposta atravessada, um desrespeito. Na nossa casa é lei, assim, e acho que na maioria das casas aqui do Campus Fide, e deve ser de todo casal cristão, o desrespeito não entra na nossa casa. Nada de xingamento, desrespeito, assim. A gente conheceu casais que no namoro, assim, se desrespeitavam de uma forma que falou, gente, como é que vocês vão se casar dessa forma? Então, isso foi um exercício muito bom, porque quando a gente começou a ficar descompensado, como é bom olhar para o outro e ter certeza que aquilo não define, né? Não define ele, mas não é uma intenção má. Exato. Eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre isso. Fala assim, ainda que ele me fira com algumas atitudes, e vice-versa, a gente tem a certeza de que não é deliberadamente uma vontade de fazer mal ao outro. Perfeito, isso mesmo. A partir dessa ótica, óbvio que não deixa de ser difícil, mas facilita o entendimento e a reconciliação. Digamos. Exato. Aí tá uma palavra. Muita gente vai passar por essas situações, por exemplo, você sabe que é da humanidade do outro.
Aí você vai ficar o quê? Ressentido. Ah, mas eu não casei para poder ficar ouvindo resposta atravessada. Ninguém casou para ficar ouvindo resposta atravessada. Mas, num momento, o vulcão entrou em erupção e o que a gente vai fazer agora? Vai colocar mais gasolina, vai botar mais combustível lá dentro, vai botar mais Lenha na fogueira? lenha na fogueira? Não. Alguém tem que dar o primeiro passo, seja para perdoar ou pedir perdão. Eu lembro que quando vocês estavam namorando, eu lembrei disso agora. Eu ensinei para Rafael e para Laiane, no namoro, que toda vez que tivesse uma inclinação para começar uma discussão, que um dissesse pro outro, assim, bem abruptamente, assim, o Senhor esteja conosco. Sim. E o outro ia ter que responder, Ele está no meio de nós. Porque é isso, às vezes até uma brincadeira começa, já quebra a situação, porque não precisa eu botar mais lenha na fogueira. Não, calma, respira. Vocês até falam com as crianças, né? Respira, inspira e não pira. Tem que fazer isso com o cônjuge também. Respira, inspira e não pira. Porque, olha que a gente não entrou nas patológicas ainda. A gente tá chegando lá. Tá chegando lá. Mas são situações que nós temos que ver assim, é um ser humano. E aí, este ser humano não pode descer ao nível de selvagem, porque senão ele não vai subir ao nível do divino. Nós estamos aqui no meio do caminho. Se a gente se tornar um casal selvagem, nós vamos nos degladiar e nós vamos brigar e vamos salve-se quem puder e vai sobreviver o mais forte, porque alguém vai ter que matar e o outro vai ter que morrer. Não é para isso que a gente casou. Agora, se a gente quer, a finalidade é ir para o céu, ser santo, tal, contemplar a glória de Deus, nossa humanidade precisa todos os dias ser redimida. Pedir perdão, desculpa, reconhecer as faltas, confessar-se. Se é algo que já beira uma dificuldade maior, direção espiritual, acompanhamento psicológico, acompanhamento conjugal com um padre, com um celibatário ou com outro casal, para lidar com aquelas questões da humanidade. Padre Atos sempre fala assim, o bonito do Campus Fidei, não, já que tá falando de nós, porque falar da vida dos outros é fácil, né? Vou falar da nossa. Ele fala, o bonito do Campus Fidei é que vocês são normais. Ele sempre diz isso. E é isso mesmo. Nós temos que tratar as questões como coisas normais. Quer ver uma crise normal? A crise da meia-idade. Gente, a idade vai chegar para todo mundo. Uma hora vai acabar todo o apetite sexual, a beleza, os seios vão murchar, as varizes vão chegar, as estrias vão chegar, o cabelo vai cair, a barriga vai crescer, a careca vai ficar em evidência, as olheiras vão ficar. E aí você vai fazer disso um motivo para brigar, sendo que isto é a natureza fazendo o seu trabalho. Percebe? Ah, mas não olha mais para mim. Mas meu filho, às vezes, ele tem problema de visão, tá com glaucoma, tá com... a catarata chegou. Ah, não, porque eu cortei o cabelo, fiz as unhas, ele não percebeu nada, mas ele precisa de um óculos. O problema é que ele não tá te olhando. O problema dele é outro, é fisiológico, literalmente. Vamos comprar um óculos, percebe? Quer dizer, a falta de saúde... Quer dizer, alguém que está enfermo. Aqui no Campus Fidei, a gente fica toda semana, a gente vai sorteando, né? Que vai ficando doente, a perda de beleza, inclusive a perda de apetite sexual, o cansaço do trabalho. Veja, tudo isso pode provocar desgastes. Mas desgastes por quê? Porque está crescendo. Uma pessoa com 25 anos de casado não é uma pessoa que casou ontem. Percebe que cresceu alguma coisa? Né? Uhum. Cresceu, a vida já é outra. As questões são outras, o cansaço é outro. A disposição, inclusive, é outra. O silêncio agora é outro. O jeito de falar é diferente. A velhice, então, que chega ali, Alzheimer, Parkinson. Quer dizer, o seu marido está com Alzheimer, esqueceu de você. Você vai, não lembra mais de mim, vou mandar de volta para os irmãos dele, porque os pais já morreram mesmo. Quer dizer, a esclerose, a tristeza, a depressão. O que é isso, Jerônimo? Então, isso é a vida. Isso é o ser humano na sua natureza, depois do pecado. Nós estamos todos feridos. Nenhum de nós estamos vacinados, imunes para a tristeza, para a decepção, para a velhice, para a doença, para a síndrome do ninho vazio, que os filhos vão embora, para a monotonia.
para falta de saúde, para desilusão. Nenhum de nós estamos vacinados. E você faz o que agora? Então, tem que ter tudo isso, só que amor. Tem gente que pensa, não, chegou tudo isso, acabou o amor. Não bate pra minha conta. Você não foi bate. até o cume lá, você tá na cruz e fala, não, Porque agora a a partir daqui promessa parei, foi... chega. Porque a Não quero mais a cruz. Porque a promessa disse que era até que a morte o separasse. Não era até que o apetite sexual acabasse, que a velhice chegasse, que o cansaço chegasse, que a indisposição chegasse, que os filhos chegassem, que a falta de disposição chegasse, que a tristeza chegasse. Falou que era até que a morte chegasse. Não foi que... A morte não tem outro tipo de morte, né? Então, percebe que tem gente que... A morte não chegou ainda e a pessoa está... o casamento acabou. Não, amado, não entendi. Não é que nós estamos minimizando, porque agora, quando a gente for virar o bloco, você vai ver que é crise de verdade. Essas não são crises no sentido de... Nossa, não sei o que eu fiz da minha vida, não devia ter casado. Ué, mas... Seja bem-vindo. É um egoísmo, né? Seja bem-vindo. Você não é uma pedra, você não é uma planta, você é um ser humano. Seja bem-vindo. O ser humano é isso. Para crescer, dói. E por isso que entra em crise, que dói. É lindo a dor do parto, né? É lindo. Dizem vocês que é linda a dor do parto. Mas depois que passa, não fala, nossa, nem lembro mais, faria tudo de novo. Lindo é o nascimento, Jerônimo. Lindo é o bebê, né? Lindo é o bebê. Percebe? Lindo é o bebê. Aí, na crise, a pessoa pensa assim, não, acabou, não quero mais. Vai. Tá lá na dor do parto. Você fala, não, para, não quero mais. Volta. Não tem como. Não tem como. Leve a termo até o fim. E o fim, no caso da vida conjugal, é até que a morte o separe. Ele fala isso porque ele é celibatário. Meu filho, é até que a morte o separe. Também. Até que a morte o separe. Antes da gente ir pro bloco seguinte, falava assim, um rapaz chegou pro padre e falou assim, padre, não aguento mais porque essa história de ficar casado até que a morte separe, não dá não, você não tem noção de como é que aquela mulher é insuportável. Não, bendito seja Deus pelo seu celibato, padre, porque eu não aguento mais. Aí o padre falou, mas eu tenho uma solução para você. Sério, padre? Sim, claro que tem uma solução, é uma solução infalível. Semana que vem você volta aqui com ela que eu vou fazer um atendimento a dois, tá bom? Casal. Aí, beleza, o rapaz foi pra cá todo animado, empolgado, falou, meu Deus, a minha libertação chegou. Bem, a gente vai ter uma conversa com o padre, a mulher falou, é coisa de pastoral da igreja? Não, bem, uma coisa boa. E a mulher sem saber, tá? Chega lá os dois na sala do padre, e aí o padre vai lá, minha senhora, seu marido esteve aqui, dizendo que vocês estão passando por um problema, e eu tenho uma solução, assim, tem assim... Milhares de casais têm experimentado esse remédio e têm curado a crise, o problema da vida deles. E a mulher falou, padre, por que você não falou pra gente antes? Mas vocês já sabem qual é o remédio, eu vou aplicar agora, tá bom? Vamos dar as mãos, aí deram as mãos, e aí o padre começou. Pai, amado, nós estamos aqui reunidos em teu nome. O Senhor que é autor da vida também, nada acontece sem que o Senhor permita. Eu peço que a tua graça agora alcance esse casal e um deles morra agora. Porque até que a morte separe e finalmente o problema deles vai se acabar. Pai amado, permita que a irmã morte venha aqui agora. Aí eles começaram, Padre, você tá doido, Padre, você tá doido. Ué, mas vocês não queriam que estivesse, não queriam que a solução chegasse? Solução. A solução de vocês dois é até que a morte os separe. Ponto. Prático, né? Prático. Com isso, nós não estamos dizendo que a vida não tenha sofrimentos e que tem coisas que não sejam fáceis. Mas nosso Senhor disse que quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Renunciar-se e tomar a cruz. Não tem outro jeito. Você não tem como inventar a tua fórmula. Se tiver, me avise que eu também quero. Tô procurando. Vamos então para o próximo bloco. Vamos falar aí das crises patológicas. O que são, G, as crises patológicas? Agora chegou os problemas de verdade. Agora seus problemas não acabaram. Agora o buraco é um pouquinho mais embaixo. As crises patológicas são crises, o nome já fala, né? São enfermidades,
São vírus nocivos que vão provocando a morte daquele matrimônio. Exemplo prático. Para poder a gente não ficar destrinchando um por um, eu vou dizer todos de uma vez, e aí eu deixo vocês trabalharem e pensarem um pouco aí, inclusive que está em casa. Infidelidade. É uma crise conjugal. Ué, se você está buscando fora, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que tem alguma coisa errada com sua esposa, tem alguma coisa errada com você. Entende? Infidelidade, que é essa falta de prudência, buscando ocasiões. Quer dizer, a ocasião é que faz o ladrão. E o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Então não vamos brincar. É a crise da monotonia, essa falta de, sabe, da rotina ali. Dizendo, mas é o mesmo do mesmo. Não. O sol que se põe e se levanta é o mesmo, mas os dias não são iguais. Os dias não são iguais, tanto é que de segunda a sexta, cada dia é um dia. Então, essa monotonia, essa rotina, essa coisa, ela mata o casamento, porque desgasta a convivência, o desleixo com o outro, o desleixo consigo, o desleixo com os filhos, também mata o casamento. Colocar os filhos acima do cônjuge, colocar o cônjuge acima de Deus, colocar a sua família, a sua família, no caso original, acima da família que você constituiu, dar ouvidos a quem não te faz crescer, sabe? Tem gente que se aconselha com o demônio ou com a secretária do cão, gente. Para que você vai se aconselhar com alguém que é menos que você? É impressionante. Uma vez, uma pessoa, né? É porque eu me aconselho com a colega do trabalho. A colega do trabalho está no 3º divórcio. Oi? É pedir bênção a Satanás. Desculpa. Né? Tipo, o ressentimento. O que é ressentimento? Ficar curtindo aquela coisa ali. Ao invés de... Bom, todo cristão tem que fazer jus ao que faz no Pai Nosso, né? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então, perdoar quem é o seu próximo mais próximo? O teu cônjuge. Quer dizer, aquela falta de maturidade. Digo para vocês, muita gente não podia casar porque é imaturo. Afetivo, psicologicamente, emocionalmente, sexualmente. Porque o imaturo ele se torna irresponsável, insensível, ingrato, indiferente, incrédulo, sem saber. Percebe? Então, assim, uma série de situações onde há esse amor possessivo, que você quer cuidar do outro, do nascer ao pôr do sol, o outro não tem liberdade. O trabalho acima de qualquer coisa, eu tenho que trabalhar, dinheiro, trabalho, dinheiro. Bom, a gente vive pelo que morre, morre pelo que vive, logo você vai viver pelo dinheiro e vai morrer por ele. A crise por causa dos filhos, seja porque eles chegaram ou não chegaram, se você não sabe lidar com isso, passa a ser um problema na vida. Quer dizer, este teu filho, né? Começa a botar já no pronome, é teu, não é nosso, não, é teu. Se exime da responsabilidade. Assim, uma série de coisas que são crises patológicas, eu falei bem de forma brainstorm para a gente desenvolver agora algumas delas, que se a gente não sabe lidar com elas, elas matam o matrimônio. Exemplo concreto, se Deus não é o fundamento daquele matrimônio, se Deus não é o fundamento daquela casa, se Deus naquela casa não fica em evidência, alguém vai ficar em evidência no lugar dele e a gente não precisa dizer o nome. É uma questão de lógica. Não sei se vai ser o dinheiro, não sei se vai ser... Não sei. Se a fidelidade não é referência àquele lugar, alguém vai tomar o lugar. Os amigos não podem... por exemplo, de novo o tema do padrinho, né? Você tem muitos padrinhos de casamento, mas todos podem lhe aconselhar mesmo? Será que você pode se aconselhar com todos? Que de repente alguém pode se sentir lesado, falar, nossa, mas o assunto é de lá de casa. A gente poderia ter resolvido entre nós dois. Já está fulano sabendo que já contou para o marido, que contou para a vizinha. Quer dizer, tem coisas que não são para serem tratadas do lado de fora, é do lado de dentro. Então, tudo isso vai gerando crise. E tem uma coisa assim que a gente não pode deixar de pensar. A gente às vezes gosta mesmo, né? De provocar a crise patológica. Qual é? Fazer da vida do outro um inferno. Eu estou doente, não me converti, não me interessam as realidades eternas, e aí
eu nem entro no céu E nem e nem deixo o outro entrar. Isso precisa ser dito. E isso é uma questão de conversão. Tem gente que vive crise patológica no matrimônio porque não se converteu. Porque no dia que se converter, descobre que a graça de Deus tudo salva. Tudo redime. Eu acho interessante nomear as crises patológicas, porque algumas delas são óbvias, né? A infidelidade, ela é patologicamente óbvia. Acho que a crise por dinheiro, hoje se fala muito, a maioria dos divórcios no Brasil são causados por motivos financeiros. Mas quando a gente para e ouve, ressentimento é algo patológico, imaturidade, às vezes a gente pode até se equivocar e achar que isso talvez seja natural do ser humano, né? Eu lembro quando eu li esse livro, isso foi abrindo os olhos, né? Foi um pouco o que aconteceu com vocês. E a gente foi... vocês, né, relataram que a partir dessa leitura começaram a observar, cara, aquilo que a gente achava que era normal, entre muitas aspas, estava desembocando de fato numa crise que hoje a gente, estudando mais, a gente consegue enxergar como uma crise patológica. Me parece que essa crise patológica, ela pede uma recorrência, né? Eu acho que quando você cai na recorrência daquele mesmo problema e aquilo ali vem, né, indo para cima de você o tempo inteiro, aquilo ali se torna patológico, de fato, né? Muito se fala hoje também da questão, né, de egoísmo e etc e tal, da questão da maturidade, né? Porque a maturidade, eu acho que ela pede um pouco desse deixar-se para, né, em prol do outro, né? Não para fazer o outro feliz, mas para levar o outro ao céu, de fato. Então, quando a gente fala da questão do egoísmo e tal, eu acho que hoje existem muitas questões que a gente deixa transformar patológica, né? E aí a ciência ela explica, por exemplo, a questão da dopamina. Aquilo que te dá dopamina, aquilo que te gera uma sensação de prazer boa, seja ela de qualquer cunho, você tende a olhar com mais preciosidade para aquilo. E aquilo que não te dá tanto prazer, então você tende a, né, deixar de lado e não trabalhar aquilo. No meu caso, eu vejo um pouco disso, assim, dessa dificuldade em relação ao egoísmo, né? Em relação a essa questão da patologia de fato, né? Existe um costume natural meu que é de me apegar muito às coisas que eu gosto. Então, por exemplo, vira e mexe, os meus momentos de oração ou de penitência é tipo, cara, vou ficar sem celular, vou parar de mexer no celular porque eu tô me vendo 100% do meu tempo dedicado para aqui e não para as outras coisas, né? E isso vai se tornando, se a gente vai deixando e vai perdendo a mão, me parece que isso vai consumindo a gente, né? E aí aquilo que era para estar aproximando o casal está afastando. É algo bom, ter um Instagram é legal, mas você passar 3 horas no Instagram não é legal, né? É legal você assistir o Netflix, mas você assistir 10 episódios de Netflix enquanto a sua casa está pegando fogo, não é legal, né? Então eu me vejo assim um pouco dentro do matrimônio, eu me vejo um pouco nessa dificuldade assim de conseguir é diário, né? Uma luta diária assim de conquistar virtudes diariamente, vencer o egoísmo diariamente, né? Acho que da minha parte é um pouco disso assim. Não sei se você tem algo a complementar. Quando eu li esse livro, quando a gente leu, na verdade, e aí foi muito bom. Só um parêntese, acho que a gente não falou em momento nenhum o nome do livro, né? O livro que a gente está citando aqui, gente, chama As Crises Conjugais e os Conflitos do Amor, de Rafael Llano Cifuentes. É um padre, né? Bispo, Dom Rafael Llano Cifuentes. Super recomendo, leitura muito fácil, mas assim, como tudo que Dom Rafael escreve, é um soco na cara e um pedido à conversão. Mas continue. Quando a gente leu isso, a gente tem uma personalidade bem distinta, eu e o Rafa, né? O Gaia. E aí, eu tenho um modo de lidar com os problemas, digamos assim, muito interior. Então, eu sempre via, como o Rafa falou, algo recorrente acontecendo, mas eu guardava. Eu sempre falava, eu consigo resolver isso. Então, sei lá, não consigo agora pensar numa coisa tão pontual, mas se acontecia alguma coisa, eu falava, tá, eu vou ver como resolver isso. E ia guardando. E aí, quando eu li o livro, e aí foi necessário, e aí o quanto é necessário a gente ver as crises naturais ali, né, de crescimento,
que isso já vinha arraigado, e o quanto a repetição de algo, por exemplo, que ele falou do egoísmo, pode gerar uma crise de imaturidade, uma crise de ressentimento, uma crise com relação aos filhos. E aí eu fui percebendo que aquilo que a gente já tinha antes foi intensificando a frequência de tornar uma crise de maturidade, de ressentimento e assim por diante. E aí eu, que sempre achei que tinha um controle de tudo, no sentido de relaxa que eu resolvo. Por exemplo, eu sou aquela pessoa, acho que eu já até falei isso num podcast, algum podcast que eu já vim aqui, que eu resolvo tudo para todo mundo. O que precisar de mim, qualquer minuto, me liga, eu vou resolver. Mas o meu, eu não peço ajuda. Pode deixar que eu resolvo sozinho, entendeu? Que eu tinha aquele receio de achar que eu estou incomodando, que o meu problema é menor do que o outro, ou que as coisas tinham que ser resolvidas só lá dentro de casa e tudo mais. E aí, depois que eu li, vocês viram que o Jerônimo já começou, desde o namoro, ele já nos dava conselhos, né? Ele é nosso, graças a Deus, fazia nosso acompanhamento, é nosso padrinho de casamento que eu já fiz pra garantir, que eu tinha um bom padrinho pra me dar conselho, resto da viu? vida. E já virou compadre. E é meu compadre. Então, eu garanti 3 coisas fixas ali pra ele ter Obrigado. certeza... Essa é a cruz dele. Ter certeza que ele vai estar com a gente o resto da vida. É assim, até que a morte nos separe também, junto com o G. Inclusive, um O G parêntese esteja aqui. no meio de nós, né? Assim. É um parêntese. Até hoje, todos os dias à noite, desde que ele nos falou essa frase, até hoje, todos os dias a gente fala isso antes de dormir. A gente só não agora acrescentou nossa, né? Porque não é mais só eu e ela. Agora tem um ser no meio que é o Agora Bernardo. virou a oração em família, a gente faz dessa oração o final da nossa oração em família. Então, todos os dias a gente reza mesmo. Aconselho. E aí, quando eu fui percebendo... E, assim, eu vou falar que eu, gente, mas não é um egoísmo que parecia que eu olhei as coisas e precisava resolver os problemas. Não é que o Rafa não tinha a mesma percepção. Mas eu preciso dizer isso aqui, porque a nossa vida é bem prática. Numa realidade de casal, alguém tem que tomar a frente de, olha, estamos com um problema. Porque senão, eu ia ficar guardando, ele talvez não percebesse a dimensão do problema, ou não enxergasse do modo que eu enxergava, e a gente ia ficar aí os 25 anos, por exemplo, entendeu? Será que ia durar? Exatamente, só guardando. E aí, por um momento, eu falei, cara, tem muita coisa aí nesse livro que estou vivendo na minha casa, não é possível. Se eu puder dar um check, eu vou dar um check mais na metade. E aí me preocupou, porque eu falei, uai, o que eu achei que era só uma divergência entre nós, uai, daqui a pouco a gente está gabaritando o livro, tá estranho isso, não tem nem 4 anos de casado, sabe? E calma, um parênteses, né? Não é que estava um caos o nosso casamento, mas as pequenas coisas que iam se acumulando com recorrência, poderia sim se tornar um caos. E aí eu fui pedir ajuda. E aí esse é o meu... Se eu pudesse resumir o podcast aqui, peçam ajuda. Sozinhos, tem uma hora sozinho, não dá conta. E para mim, que sempre guardei, foi muito difícil pedir ajuda. Porque, ao mesmo tempo, parecia que eu estava expondo umas coisas dele, expondo umas coisas minhas. Não que, por exemplo, o Jerônimo, eu expus para ele mesmo. Não é que ele não podia saber. O G sabe da nossa vida inteira, mas era difícil falar daquilo. Porque parecia que eu estava reclamando no meu casamento, ou dizendo que era um problema e um fato. Mas eu precisei falar para eu escutar o que eu já sabia, mas outra pessoa precisava me dizer. Então, a gente fez um acompanhamento com o Jerônimo, porque a gente percebeu que muitas dessas coisas... E aí, gente, que a propaganda não é do Jerônimo. Busquem um acompanhamento, né, adequado. Por favor, a agenda dele tá fechada, tá? Até porque a agenda do A lista é grande, não vem entrar na minha frente. Fica aqui, tem muita gente aí. Mas, assim, foi bom uma pessoa prudente, um degrau acima de fato, para abrir os nossos olhos e falar, olha, vocês precisam enxergar isso, trazer perguntas. Ele não deve nenhuma resposta, ele deu pra gente. Ele só escutava e perguntava. E aí depois a gente foi percebendo a necessidade de ter um acompanhamento. A gente fez um acompanhamento psicológico, inclusive entre casal. Depois a gente fez um acompanhamento psicológico individualmente. Porque é difícil para a gente reconhecer aquilo que é uma ferida. E falar deste assunto com uma ferida aberta era muito mais difícil. Por quê? De todas aquelas crises, digamos assim, de verdade, não é... A gente passou por muitos desses cheques de crises patológicas, porque foram se acumulando. Então, tinha a imaturidade, que gerava a de ressentimento. Que o motivo era por conta dos filhos, por exemplo. Isso foi uma questão, pessoalmente, muito enfática no nosso matrimônio. Por uma dificuldade na paternidade, na maternidade, por nossas diferenças, por eu acabar essa personalidade de falar menos, eu tomava muito para mim todas as coisas. E, bem, vai para qualquer pessoa. Se eu tomar para mim, você tem 1000 serviços. Paulinha, eu falo, Paulinha, fica tranquilo, eu assumo os 1000. Nunca mais você vai perguntar se eu quero, se você quer ajuda. Você falou que assume os 1000. Se eu chegar para o Rafael e falar, pode deixar que eu assumo todos os problemas da casa. Ele nunca mais vai perguntar se eu preciso de ajuda, porque eu assumia tudo sozinha. Entende?
Estou dando de um modo bem genérico. E isso foi causando pequenas coisas, e eu dou muito esse exemplo, que a psicóloga foi um dia que ela não precisou falar nada, ela só desenhou, ela pegou um papel em branco e fez um pingo com uma caneta azul no papel. Ela falou assim, o que você enxerga? Eu falei, um pingo azul. Ela, e você não enxergou o tamanho do papel em branco? E aí, eu só estava enxergando o pingo azul. Então, todas as crises que a gente tinha é porque eu olhava para um modo pontual, uma coisa específica, porque deixou de fazer isso, porque deixou de fazer aquilo, porque a gente não faz isso, porque a gente não faz aquilo, porque eu acumulei isso, e as coisas vão se acumulando. E eu que guardava, talvez tenha sido até uma surpresa para o Rafa, né? Do nada eu falei, eu não aguento mais sozinha lidar com tudo isso, porque na cabeça dele... Tava tranquilo. Assim, ele era diferente de mim e a gente vai vivendo essa diferença aí, sabe? Então, toda quando o G falou da tesão e da tensão, eu vivia uma tensão e guardava essa tensão. Por isso que aí, quando a gente fala do diálogo, parecia conversar também, não conversava. A gente não tinha uma boa capacidade para conversar sobre o nosso filho, sobre a dificuldade dos dois, a diferença em... E aqui eu estou falando de diferença, não é de princípios de educação. Graças a Deus, a gente está em comunhão com isso, estamos em comum. Mas era uma diferença de idade, personalidade, que os dois precisam de ajuste. E aí, acho que tudo ia acrescentando um pouco mais, sabe? Essa tensão foi sendo priorizada ao invés do tesão. Então, tudo a gente enxergava como, então a prioridade agora é o quê? Lidar com a situação do Bernardo. Então, vamos lidar com a situação do Bernardo, e aí a gente ia deixando os cuidados do nosso matrimônio de lado, a sexualidade de lado, a intimidade de lado, os cuidados em conversar, em zelar pelo outro, e aí isso foi acumulando. Foi a hora que a ajuda veio, porque se não viesse, talvez a gente estava até hoje apagando fogo com o isqueiro. Assim, não faria nenhum sentido. Então, as ajudas, inclusive, a gente utilizou e utiliza até hoje de todas. Porque não é porque a gente já viveu uma intensidade de crises conjugais, digamos assim, que estamos curados, safos. Agora a gente sabe o que fazer. Até que a morte separe a crise também, sabe? Assim, pode perguntar, né? Assim, tem algumas coisas que eu acho que você consegue vencer, mas tem outras que você vai levar e vai lutar pro resto da sua vida, né? A gente tem o costume bastante de falar isso aqui na rede, pra formação dos casais, enfim. E aí, eu acho que, assim, tudo isso veio para mostrar que, apesar de ser uma vida a dois, nós dois, na nossa casa, da nossa maneira, quando há uma situação em que a gente não consegue de verdade controlar, a gente precisa recorrer à ajuda. Então, especialmente, a maior de todas é a oração. Porque, assim, isso nos levava... A oração nos faz a querer buscar melhorar, sabe? Vir numa força do alto. Porque se for uma força humana... É óbvio que no momento você vai parar assim, cara, eu lavo minhas mãos, desisto, entendeu? Não é possível, não dou conta sozinha. Se a gente ficasse só nisso, a gente não daria conta. Então, a gente precisou de acompanhamento, a gente já começou a cuidar e zelar um pouco mais de direção espiritual, o que for possível, para que essas pequenas... Claro que tem gente aqui, pode ser que esteja ouvindo, que teve uma crise comparada a mim, vai falar assim, essa menina está reclamando porque era difícil de lidar com a situação do filho e eu fui traído 9 vezes. Não tem um nível de é mais e é menos. É uma crise, é um problema, que se você deixar ali, meu filho, fere o seu tu rega, né? Todos os dias. Se você deixar, você rega esse pequenininho, essa florzinha de nada, todos os dias. E ela pode virar, assim, uma floricultura. E começou pequenininha. Graças a Deus, a gente tem a graça de poder perceber quando o brotinho estava nascendo. Para tentar dar ali uma... Rodada. Uma ajustada, sabe? Ver o quanto que a gente podia... Então, o quanto foi importante pedir essa ajuda. E reconhecer, porque, assim, não é fácil mesmo. São 2 pessoas egoístas, orgulhosas. Não é todo dia que é... A paz do Senhor, tá todo mundo lindo, feliz e saltitando. Não é uma realidade matrimonial. Propaganda de margarina. Né? Não é mesmo. Mas também não é só isso. Essa que é a questão, né? É olhar só como... Senão a gente ia falar assim, olha, já vivemos todos esses pontos, sou realista. Ainda vivemos parte deles e é horrível, vamos lá, é só obstáculo. É impossível, isso não deve ser... Só tem problema, só reclamação e tal. Cara, eu acho essa partilha muito importante, eu acho que foi até por isso que eu quis trazer não só um especialista que acompanha diversos casais, como um casal que viveu isso na vive, carne. Tá? Que vive. E vive, eu e Bruno podia estar aqui do meu lado. A gente tá diário isso. Partilhando várias coisas também, mas o foco não somos nós agora. Acho que o próximo episódio vai ser com vocês dois, né? Crises conjugais, parte 2. Tô achando que eu vou voltar como âncora pra fazer isso. Não, mas o que eu quero dizer é que... Então, e o Jerônimo pode me corrigir ou confirmar o que eu estou dizendo.
Eu acho que no nosso meio cristão, católico, às vezes abrir-se a uma ajuda, até mesmo de um padre ou de alguém acima, para aconselhar, ou até mesmo um padrinho de casamento, ou um amigo, um irmão de missão, é difícil. Porque muitas pessoas têm um estigma de assim, nós somos um casal formador, nós somos um casal modelo, Instagrammers e tal, que não nos é permitido, entre muitas aspas, expor tais dificuldades. Mostrar o que realmente é, né? Que a E vida na verdade normal, é né? justamente o contrário, né? Eu acho que a gente vive isso e não é uma verdade. Eu acho que, óbvio, que ninguém vai sair por aí levantando a placa, tipo assim, meu marido deixou a toalha em cima. Não tem necessidade. Mas quando a gente abre os nossos corações e deixa que o outro toque, a gente permite que formar os outros também, né? Formar na realidade, na vivência real do que é o matrimônio. Eu acho que não sei se chega muito pra você, casais que são ali tipo, fiquei com medo de falar porque que vão pensar de mim? Né? O que vão pensar de nós? Toda a nossa imagem vai cair por água abaixo. Eu acho que diferente dos outros casais, antes de você falar, a gente já tem um passo à frente, né? Nós católicos. Sim. A gente já tem uma coisa que antecede que eu acho que qualquer outra pessoa que não seja católica, infelizmente, não tem, que é a confissão, né? Que é buscar o sacramento da confissão. Ali no sacramento da confissão você está buscando o pior de você, né? E você buscar o pior de você não é porque você é uma pessoa ruim, mas porque você se reconhece ruim e você quer melhorar, né? Você se reconhece dentro de uma crise e você quer, com essa crise, melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. Então, a confissão ela já é um treinamento muito importante, né? Por isso que ao longo do nosso namoro, enfim, do noivado, do casamento, volta e meia a gente recorre à confissão. Deveria recorrer ainda mais, né? Para exatamente ter um pouco mais de finesse na compreensão desses problemas, para evitar que isso de fato se torne uma crise lá na frente, né? Desculpa, pode falar. Não, é isso mesmo. Eu diria que uma tentação humana ou diabólica que nós temos é criar uma falsa imagem, sabe? Veja, eu acho que é diabólica porque uma das coisas que Satanás quis fazer, plantar no coração de Adão e Eva, foi a desconfiança e ao mesmo tempo a identidade deles, né? Eles já viviam em comunhão com Deus, e aí ele, enfim, tem todo aquele discurso lá, e diz, ele não quer que vocês não sejam e tal, enfim, cria toda uma mentira, todo um cenário, e aí desde então a gente vive se escondendo porque nós estamos nus, e a gente não quer que o outro veja a nossa fragilidade, salvo no sacramento da confissão, e ainda assim a gente fica escolhendo, né? O padre, o dia, a igreja, sim, a situação, para poder contar aquele pecado e vai fazendo seleção. E quando se trata do matrimônio, por justamente a gente escutar que a família está fracassada, que a sociedade está fracassada, em virtude do fracasso das famílias, a última coisa que a gente gostaria de ouvir é que o nosso matrimônio esteja fracassando, porque a gente não gostaria de receber um diagnóstico como esse. Então, o fracasso começa quando a gente não reconhece a fragilidade. Ponto. Então, eu sou um paciente oncológico e eu não quero reconhecer que sou um paciente oncológico, já estou antecipando, né, a morte, no sentido assim, tipo, não vou cuidar. Então, tem que diagnosticar. Tem que, ler o prognóstico, ouvir dos especialistas naquele assunto as raízes daquela crise, até para poder também não colocar lupa de aumento onde não deve colocar, não fechar os olhos onde os olhos devem estar abertos. E aí eu sempre digo, escolher um sacerdote que possa acompanhar você pessoalmente, porque não existe direção espiritual, pelo menos de casal. Mas por quê? Porque existem questões da alma do outro que não lhe diz respeito, né? Existem inclusive situações de pecado do outro que não lhe diz respeito. É ele, Deus e ele. Então o que vai ter é um aconselhamento, um acompanhamento conjugal, seja com o padre, seja com outro casal, seja com um celibatário, enfim, com um amigo, enfim, com alguém que esteja um degrau acima em termos de experiência ou de conhecimento para poder ajudá-los. Bom,
Se você está enfermo, você não vai procurar uma pessoa enferma. Você vai procurar um médico. Não é isso? Uhum. Se é assim na natureza, porque também não vai ser na graça. E ter uma amizade. A amizade, ela também faz parte do acompanhamento conjugal. Você tem que ter um amigo, uma amiga, o rapaz e a moça, que ele não tenha medo de ser quem é. Diz assim, olha, eu sei que você não vai soltar a minha mão e que você não vai se escandalizar por causa dessa fragilidade minha. E é isso mesmo, olha, vem o que vier, eu estou com você. Não é, passando a mão na cabeça e nem justificando ou dizendo, não, é no sentido de que você sabe que aquela pessoa, ela vai ser seu sirineu. Você vai cair com a cruz pesada 1, 2, 3 vezes e ele vai dizer, tá tudo bem, eu tô aqui, vou te ajudar a carregar a cruz. Ou vai ser a sua Verônica, tá tudo bem, eu tô aqui enxugando suas lágrimas. Todo mundo precisa eleger um sirineu ou uma Verônica, do ponto de vista afetivo e humano, para ajudar a lidar com as próprias fragilidades. Quem disse isso? Jesus. Quem disse isso? A Virgem Maria. A mulher está lá para dar luz. Ela corre para ir socorrer a prima. Jesus cai, vem o Zaqueu, não, o Sirineu, a Verônica, que aparece para enxugar as lágrimas. Quer dizer, todos nós precisamos desses socorros de Deus na nossa história, sabe? Do ponto de vista afetivo humano, amizade, do ponto de vista espiritual, um sacerdote, um celibatário, uma religiosa, um casal também, e do ponto de vista também humano, se preciso for, um acompanhamento psicológico. Minha gente, acompanhamento psicológico hoje é quase como você tomar analgésico todo dia, você precisa tomar para poder sobreviver, se você tiver enxaqueca. Percebe? Tamanhas nossas dificuldades. Quando a gente faz isso, a gente baixa a guarda. Aliás, a gente baixa a guarda, não. A gente levanta tudo aquilo que possa nos proteger contra todas as investidas do mal. Não esqueçamos. Alguém está sempre muito interessado a pegar as nossas fraquezas para nos acusar. A pegar as nossas fraquezas para fazer delas o trampolim para um problema maior. E um segredo. A 2. Ser mais amável e menos inflamável. Eu acho que esse é o segredo. Porque o amor, disse João Paulo II, explicou todas as coisas. Eu até me arrepio de falar isso, porque o amor, ele redime mesmo. Se nós somos mais amáveis e menos inflamáveis, a 2, caramba, qualquer faísca que der, a gente vai saber lidar com ela. E se pegar e começar a acender demais, a gente sabe a quem pedir socorro. 193, a casa de fulano, né? O padre Ciclano. 193 é bombeiro? Você sabe exatamente quem é o 193 que você vai pedir socorro para dizer, olha, deu ruim aqui, vem aqui socorrer porque tá pegando fogo, o negócio ficou bem inflamado. Eu acho que se a gente fizer isso, nós estamos, minha gente, a um passo de ser os próximos santos da história. Olha, eu acho que esse assunto, ele não se esgota. Eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2. Digamos, seguindo aqui o itinerário de Rafael Leandro Cifuentes, a gente passou, digamos, por 3 dos 5 capítulos que ele propõe. Mas eu acho que o que vem à frente, que são os remédios para as crises, eu acho que precisa de um podcast só para ele. Você só falou só de problemas, né? A gente vai joguei essa eu bomba, prometo que entendeu? existe coisa boa, gente. Durmam com esse barulho. Remédio. Brincadeira. Tem remédio. Tem remédio, mas eu acho que a gente... Aqui... Proposital, é bom não falar dos remédios já. Perdão, foi bom não falar dos remédios, né? A gente nem pensou isso, mas foi bom, porque muita gente vai começar agora, pelo menos a parte desse podcast, observar, fazer um prognóstico e falar assim, caramba, agora que vocês me levaram no médico, no consultório, me ajuda a resolver aqui o B.O. Então eu prometo que eu vou trazer essa pauta logo pra gente aprofundar mais, né? Pra gente chegar na sua parte. Mas eu acho que a gente não encerra aqui com tudo muito inflamado, tudo muito... Ai, que peso no meu coração. Não, o óculos, né? É o óculos. Uma pessoa cega, que até então cega, tá colocando o óculos e falando, opa, aqui, dá uma ajustada ali, aí. Eu mesma
me deu uma vontade tremenda. Acho que a gente leu esse livro tem uns 2 anos, se eu não me engano. Trabalhar Por de aí, novo. quase 2 anos. Acho que tá na hora de reler. Tá na hora de tornar ele mais conhecido, talvez, né? Acho que talvez se a gente ter um autoconhecimento, uma autoavaliação, evita muita coisa, né? E só para finalizar mesmo, você perguntando pro G a questão de... A gente viveu um pouco disso, né? Nossa, somos indignos de estar à frente, dando formação, dar formação a um monte de casais de namorados e tal, e vivendo tudo isso. Parecia, uai, estamos vendo uma farsa? Não é. Inclusive, hoje o Evangelho fala muito de humildade, né? É claro que falar desse assunto com a ferida aberta, às vezes é tacar limão. Mas se ela tiver um pouquinho fechada, não precisa estar cicatrizada, não. É importante falar sobre, porque muitas vezes as pessoas enxergam em você um suporte. O amigo que o G falou. Ontem, eu fui um suporte para uma amiga daqui da missão. Ela até falava, nossa, eu admiro sua fortaleza. Eu, minha irmã. Deixa eu te contar uma história aqui. Você tem Senta certeza? aqui. Mas, assim, de verdade, a gente vê que a gente precisa, muitas vezes, passar por isso também, para que eu seja... Eu precisei ontem ser um suporte para ela do que eu vivi. E eu não precisei, falar, é só porque eu li o livro? Não, eu vivi. Foi assim, ó, do meu jeito, foi assim. O remédio que a gente está usando é tal, não sei se vai funcionar para você, mas agora você tem o meu ouvido e o meu abraço. Então, o quanto é importante, no momento oportuno, a gente falar sobre isso. Porque senão realmente fica, nossa, o Gaia lá é o casalzinho perfeito da missão. Não é, não. Inclusive, somos os primeiros a errar, A gente é o primeiro escancarar. a escutar, na verdade, né? Todas as formações que a gente ia dar, a gente voltava pra casa assim, caraca, Isso tá me errando lembra tudo, muito, né? Porque estamos fazendo tudo errado. Vocês foram coordenadores do meu dating lá em 2019. Os primórdios. Os primórdios. E eu lembro que uma das coisas que mudou a minha visão e que me tocou profundamente com a rede de missão foi o quanto os casais e as pessoas que estavam ali eram verdadeiras. E como a vida delas testemunhava verdadeiramente o desejo pelo céu. Não uma santidade hoje, até porque para ser santo você precisa morrer. Mas era e é, até hoje, graças a Deus, uma verdadeira busca pela santidade. E as quedas que vocês partilhavam do namoro, do noivado, do matrimônio, do cuidado com o B, com certeza me formaram e formaram tantos outros casais que vocês puderam partilhar o testemunho. É por isso até que foram vocês os chamados 45 do segundo tempo, com o Pedro batendo assim, me tira daqui! Tá chegando. Escolhidos para vir fazer essa partilha. É óbvio que tem tantos outros casais da missão que poderiam. Eu acho que, da minha parte, assim, né, dessa última parte que a gente tem vivido, enfim, em relação à questão da crise em si, é que a gente fez uma escolha recentemente pro nosso relacionamento, que talvez a gente não teria feito em nenhum outro momento, mas com a atual maturidade que nós estamos, a gente tomou uma decisão que a gente sabia que ia ser puxada num sentido de rotina, né? Que foi voltar pro Family. Eu acho que pra gente foi, assim, talvez um dos passos mais importantes deste ano. Um Family um grupo de um grupo de estudos para jovens famílias aqui da Rede Missão. Porque a gente estava um pouco adormecido, né? A gente leu esse livro há 2 anos atrás, né? No Family a gente está lendo o livro do Christopher West, como é que é o nome? Paciente ou não. O Amor é Paciente, mas eu não, né? Que é um livro excelente também. E aí ali gera partilha, ali gera coisa, e a gente vai para os grupos de partilha com os outros casais, a gente escuta, sei lá, vai fazer homens e mulheres, né? Faz separado, aí a gente escuta os homens falando dos mesmos, cara, isso mesmo, sabe? Existe então assim, esse buscar formar-se, né? Buscar formar-se, se rebaixar, que diminua eu para que tu cresça, Senhor, né? De fato é isso, assim. Bom, então é isso, galera. Acho que é uma partilha extremamente profunda, extremamente necessária. Prometo a vocês que logo mais trarei parte 2 com os remédios para as crises conjugais. Vem aí. Mas para que venha aí, eu preciso agradecer mais uma vez aos nossos benfeitores, que esse podcast, a prática dele, a existência dele, só é possível graças aos nossos benfeitores, né? Algumas coisas
precisam de dinheiro para acontecer e os equipamentos que a gente usa. Até porque E não é caro, não tudo é vem pouco da dinheiro, não. graça, mas nada é de graça. Exatamente. Pronto. Escutem o iniciador. Então, eu faço aqui, né, um convite a você. Se esse podcast te tocou de alguma forma, primeiramente compartilhe ele também a quem você acha que precisa ouvir essa partilha, ou tantos outros, mais de 70 episódios que a gente tem aqui no Campus Fidei. Mas se você acredita nessa missão, se essa missão te ajudou em algum momento, seja com um podcast, seja com uma formação presencial, seja com um texto no blog, ou uma partilha com um missionário, pense em ajudar-nos financeiramente também, além das suas orações. A gente recebe dólar, euro, entendeu? Franco suíço, a gente aceita tudo. A gente aceita colaborações mensais, né? Se você deseja se tornar um benfeitor recorrente, é possível. Mas também se eu tenho hoje, ganhei uma herança, entendeu? Quero dar parte da minha herança para por favor. Amém. para alguém, para alguma missão, a gente está aceitando também. Mas enfim. Não entendam como um pedido, né, de dinheiro, assim, a gente está pedindo dinheiro pelo amor de Deus. Não, tipo assim, cara, ajuda. Ajuda porque só tem fruto por conta dessa ajuda, entendeu? A gente só paga o aluguel com fruto dessa ajuda. A gente só paga luz com fruto dessa ajuda, enfim. As formações, o podcast, enfim, a gente cada vez mais quer. O Campus Fidei, como o Papa Francisco dizia, não é um lugar geográfico. Hoje estamos localizados aqui em Brasília, mas esse podcast chega Guiné-Bissau, chega em vários lugares graças Portugal, ao investimento. a gente tem vários lugares aí. E a gente quer avançar para águas mais profundas. Nesse mês de setembro, com a canonização do Carla Cruz, nós vamos dar um passo no Campus Fidei. A gente precisa de recursos de oração, que é começar a produzir conteúdo de vídeo para os irmãos de fora que não têm acesso, que não tem, enfim. Nós temos muita gente fora do Brasil que precisa e que um acesso, digamos assim, de vídeo os ajudaria mais do que propriamente um podcast, para poder ver o rosto. Imagina, cursos, gente, vocês verem esse rosto belíssimo que vos fala. E a gente vai pegar todo esse conteúdo do podcast e vamos convertê-los em pequenos cursos. Vamos pegar assim, a temática do matrimônio, um exemplo. Tudo sobre matrimônio e produzir, sei lá, 15 aulas de 15, de 20 minutos, gravar bonitinho e disponibilizar. E tudo isso, né, vem da graça, mas não é de graça, porque você precisa colocar isso aí na mão dos outros por meio de plataformas que gera custo, que pede de nós. Então, ainda que a gente venda no Brasil, mas como é que você disponibiliza isso para os outros lá? Você tem que dar, né, para eles de presente. Sim. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus. G, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade e sua belíssima formação. Lai Gaia, obrigado, como sempre, pela abertura de coração que vocês têm. Vocês que estiveram até aqui, obrigada pela audiência, obrigada pelos corações abertos a nos ouvirem. E desejo que Deus abençoe os matrimônios, os namoros e, enfim, de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.